Olá, eu sou Guto Peretti e tive uma conversa muito legal com o professor e escritor Stephen Kennedy. Acho que vai ser a primeira de muitas. Fiquem aí com a gente. Então, a história é interessante. Minha mãe era inglesa, meu pai era descendente de alemães e morava na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. E Aham. aí eles tiveram um problema, porque os ingleses falaram, nós temos um problema, você é casado com uma inglesa, nós estamos na Segunda Guerra, você pode ser espião, etc, etc. Olha, de uma forma muito de fair play, olha, o senhor tem que se mandar da Inglaterra, e eles vieram para o Brasil com a ideia de voltar para a Inglaterra depois do final da guerra. E por isso que me deram o nome Stephen Charles, né? Que sempre me atrapalhou, porque como é isso, esse cara é inglês, é gringo, é da CIA. Mas foi muito bom quando eu escrevi o meu livro Brasil que dá certo, porque aí, nossa, é um americano falando bem do Brasil. Então ele vendeu, mas eu preferia ter mudado o meu nome bem cedo, mas aí fiquei famoso acho que com 25. Mas eu tirei o Charles do nome, aí pelo menos eu aprendi que não é para ser Charles, é Stephen Keynes, e o Keynes é o que fica mais aportuguesado. Então, mas eu sou brasileiro nato, sim, nasci no Hospital Samaritano. É, Mas eu tenho alguns cacuetes de inglês, porque a cultura inglesa é muito interessante. Uma das coisas, por exemplo, quando eu tinha já 9 anos, eu percebi que eu estava fazendo alguma coisa errada, que os ingleses acham que você sempre tem que dizer a verdade para um amigo, né? uhum. Eles acham que, ou se sua esposa, se ela estiver mal vestida, você tem que dizer, olha, você está horrível, né? E eu fazia isso com meus amigos brasileiros, eu perdi todos. Porque no Brasil não se faz isso. Você não pode contar a verdade para o seu melhor amigo, que para mim essa é a definição de um amigo, né? Aquele que te conta a verdade. Uhum. Então agora eu já me abrasileirei, agora eu minto. Não, o importante é aparentar uma camaradagem, né? Não, Tem você... um jeitinho muito assim, você tem que estar pisando nos ovos, você vai contando. Agora eu faço isso. Não, Guto, você está ótimo, tal, mas talvez você que. Entendeu? Isso agora eu faço. Mas os ingleses eu acho que estão certos. Tem que ser direto na lata, não vamos gastar tempo, a gente não enche linguiça. Então eu Aham, aprendi também a não encher linguiça no meu texto. Eu sou sempre direto, que eles chamam de up to the point. Né? aham, Então, é a verdade. cultura inglesa me ajudou em vários pontos, a dicção, não a dicção, mas a forma de pensar, bem direto, Uhum. textos curtos. As palavras inglesas também são sempre 4 letras. Você pode criar palavras novas, coisa que no Brasil a gente não pode criar. Eu criei uma palavra, gozar, isso é uma história interessante. Uhum. Eu sou uma pessoa relativamente bem sucedida, consegui tudo aquilo que eu queria fazer, mas olhando para trás, olha que interessante. Fiz o prêmio Beneficente, fiz Melhores e Maiores, ganhei vários prêmios, mas a coisa que mais me dá satisfação é o fato de que eu criei uma palavra nova na língua portuguesa. Né? Português sempre foi a minha maior dificuldade, porque eu falava inglês em casa, etc. Mas eu acabei criando a palavra acabativa. Né? E está no dicionário, né? Dizem que é o Candes que criou, então até tem gente que sabe que fui eu que criei. Então isso dá muito prazer para mim. E eu conto isso para os jovens, diz, olha, espera por aí, talvez você acha que você só vai ser feliz se você for cantora ou se ganhar no futebol, etc. Olha que interessante, eu já estou com 74 anos e quando eu olho para trás, a coisa que eu mais me divirto, a conquista que eu mais fiz é caramba, você criou uma palavra na língua portuguesa. Então, às Aham. vezes a vida te surpreende, né? Você, no fundo, vai perceber que, nossa, eu fiz várias coisas, mas no fundo é uma que eu nem tinha pensado em fazer, é a que está me dando muita satisfação agora na velhice. Que coisa, hein? Porque o inglês, qualquer palavra, você flexiona ela para qualquer coisa, né? Vira verbo, Você vira cria, elogio, vira substantivo, qualquer coisa, né? e você cria palavras novas. Eu criei uma palavra em inglês nova, chama-se knowledge, que é o knowledge, né, conhecimento, sem Uhum, o K. Né? uhum, E sem o K fica agora conhecimento. Quer dizer, hoje em dia, eu diria que você não terá mais aquela ideia de educação para sempre, né? uhum, Que você vai aprender alguma coisa na faculdade ou até no pós-graduação que vai lhe servir até o final da vida. uhum, Acabou o knowledge, o conhecimento. E por isso que uhum, vão acabar as universidades, que são os templos do conhecimento. Né? uhum. E,
não teremos mais isso. O que nós vamos ter que é constantemente reaprender, aprender, estudar. Provavelmente sua profissão de hoje não será a profissão de amanhã. É complicado, mas isso é o avanço do conhecimento e tal. E isso vai gerar grandes problemas na educação, porque nós vamos ter que não mais decorar, aprender, etc. Nós vamos ter que saber pensar. E como é que você ensina a pensar, a observar, a analisar, a filtrar as bobagens cada vez maiores que a gente está lendo no Facebook e no Twitter, etc, etc. Então, para a nova geração, eu sempre dei esse conselho: olha, toma cuidado, não vai ficar decorando muita coisa não, porque o que realmente você tem que saber é observar. Metade das coisas que eu descobri na minha vida foram não por causa do meu intelecto, ou porque o meu raciocínio, ou a minha lógica. Eu só observei, falei, nossa, é assim? Não, isso está errado. E a solução, às vezes, é óbvia, né? Mas se você ninguém observa, ninguém percebe, você não vai ter uma ideia nova. Acho que o senhor acompanha também o Nassim Taleb. Ele fala que você tem que aprender coisas que serão úteis daqui a 20 anos. Muitas vezes a gente perde muito tempo aprendendo coisa que não vai ser útil nem para o ano que vem, né? Então, assim, embora tem muitos conhecimentos que se perdem, mas existem aqueles que são a base, né? Uma delas é o raciocínio lógico, as formas de pensar, a comunicação, o jeito de falar, esse tipo de coisa você vai carregar para a vida toda, independente se o mundo for povoado por robôs ou se a gente voltar para uma nova pré-história, né? Eu dou, às vezes, palestras para escolas fundamentais para saber que profissão as crianças deveriam escolher, né? E aí eu comecei dizendo, olha, converse com seus pais para saber como é que vai ser o futuro daqui a 30 anos, porque vocês vão ter que escolher suas profissões com base nessa informação. Então, converse com os seus pais, etc., para realmente discutir como é que será o futuro. O que eu achei gozado é que o professor ficou encantado, veio correndo atrás de mim e disse, nossa, e onde a gente aprende o futuro? Como é que a gente fica sabendo? Quer dizer, nem o professor tinha noção de que é assim que nós vamos ter que escolher a profissão. E pior, provavelmente você vai ter... Essa profissão que você previu, daqui a 30 anos, de fato ela ocorre, mas depois ela some em 8. Médicos estão com um problema sério. Imagina você está com 45 anos e a sua especialidade médica simplesmente desaparece. Desaparece. É assustador. Por isso você tem que acumular, e acho que a sua geração está fazendo isso, vocês já estão acumulando dinheiro, poupança, para a eventualidade de que aos 45 ou 50 anos vocês não tenham mais como ser empregados. Então você já tem que ter dinheiro na bolsa, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, que te permita um rendimento com juro baixo, ainda por cima, mas você consegue uns 10, 15 pau por mês com o investimento que você fez lá atrás, aos 25 anos, que com juros sobre juros vai virar um número muito grande, mas essa é uma preocupação, você tem toda a razão, tem toda a razão. Esse negócio de ficar tentando prever profissão do futuro acaba sendo uma faca de dois gumes, né? Porque, queira ou não, você tem que investir nessa base que eu falei, nas habilidades de comunicação, de pensar, de interagir, de abrir caminhos, porque a hora que você foca, aí aquele foco não existe mais, você fica perdido, né? Você fica sozinho no mundo. E um dos grandes erros de professores e de pais, né, que acham que as crianças têm que fazer uma profissão que eles gostam. Não é por aí, não. As coisas que eu gosto, por exemplo, eu faço de graça, né? Eu jogo tênis, eu canto, eu toco piano, eu faço isso de graça, porque eu gosto, né? E a gente não... E a sua profissão, eu estou exagerando um pouquinho, depois a gente vai dar uma consertada daqui uns 2 minutos, mas você tem que fazer não o que você gosta, mas o que é preciso ser feito, o que as pessoas vão querer, né, no futuro, né? Então, uma das coisas é óbvio que no futuro vai ter muito velho, entre aspas, rico, né, porque você é muito mais rico na velhice do que na juventude. Então, talvez eu seria, se eu fosse um médico, eu não iria escolher obstetrícia, eu escolheria geriatria, né? Mas eu não gosto muito de geriatria. Eu sei, né? Mas, professor, você está falando que eu vou ter que escolher algo que eu não gosto? Eu não estou dizendo isso, porque, no fundo, o que vai acontecer? No início você não está gostando, mas se você fizer uma coisa bem feita, com esmero, caprichado, que todo mundo a valoriza, você vai acabar gostando daquilo que você faz.
Então, esse meme, né, que já passou por aí, não, vamos fazer o que eu gosto, eu quero fazer o que eu gosto. Então, aí você tem um monte de músico frustrado, porque na área de música é 1 em 1 milhão que fica rico e famoso, ou você vai jogar futebol e é 1 em 1 milhão que vai ficar um Pelé, e isso não é o raciocínio certo. O raciocínio é, eu vou fazer aquilo que as pessoas no futuro vão precisar, e embora eu não goste nesse momento, mas quanto mais você estuda, quanto mais você vira um especialista naquela área, as pessoas vão te procurar, e isso é uma delícia, saber que você é necessário, que você é útil para a sociedade. Então, o meme faça o que você gosta é equivocado. Uhum. É complexo, né? Não é tão simples assim. Tem que ter uma afinidade com a área, mas você tem que ter prazer. Prazer já é mais difícil, né? O negócio, você buscar o prazer já é complicado, né? É essa parte que eu ia deixar para depois. É claro que, pelo amor de Deus, você deve ter pelo menos algumas coisas. Nesses itens que as pessoas vão precisar no futuro, provavelmente tem uma área que você vai gostar mais do que os outros. Então, você colocou bem o que a gente acaba tendo que fazer. Então, você falou que você morava numa casa, então, a sua mãe era inglesa, sua casa era uma pequena embaixada da Inglaterra, assim, só se falava inglês, e seu pai é alemão, o senhor também fala alemão? Eu falava, agora já esqueci até o inglês eu estou esquecendo por falta de uso. Mas aí, acho que aos 12, 14 anos, falei, opa, eu estou no Brasil e vou ter que, entre aspas, abrasileirar, e acabei até rompendo com meus amigos ingleses e fiz uma questão de ser incluído na sociedade brasileira, coisa que muitos estrangeiros acabam não fazendo, né? Os italianos ficam naquela panelinha de italiano, os alemães ficam naquela sua panelinha de alemã, e eu acabei rompendo com a minha comunidade, que foi muito difícil, e a minha grande preocupação era ser incluído na sociedade brasileira, e eu, graças a Deus, eu consegui até ser um colunista na Veja, né, sendo até influente entre as pessoas que acabavam lendo meus textos, e uma das coisas que mais me adorava ouvir é que as pessoas me paravam na rua, um frentista de gasolina no interior de São Paulo, diz, o senhor é o Kant? Eu recorto muito o que o senhor escreve na Veja. Ele não disse, eu leio, ele falou, eu recorto, e está na minha geladeira de casa. Então, isso realmente é muito gratificante, né? Não é que a pessoa leu, não, ele recortou, ele guardou. Então, isso, muitos jornalistas, infelizmente, não têm a possibilidade de ouvir isso, não ouvem. É uma pena a distância que existe hoje entre o jornalista e o leitor, né? Então, isso é muito importante, você ter essa satisfação de que você foi incluído na sociedade que te abraçou. E o seu pai fazia o quê? Ele era um empresário, coitado, e eu me lembro, olha, isso já é 50 anos atrás, né? Falou, olha, o problema no Brasil são os encargos sociais. O Estado gerou uma forma de arrecadar imposto, não sobre o consumo, mas sobre o trabalho. Então, o brasileiro, alguém que ganha salário mínimo, está pagando 8% do seu salário para um FGTS, que vai sumindo ao longo dos anos. Ele paga mais quase 28%, até mais, 30% de INSS, né? Então, 40% do salário dele é extorquido do próprio Estado, numa promessa de que, bom, daqui a 30 anos você vai ter uma aposentadoria, quando tiver um Covid vai ter hospital para todo mundo, tal. Então, é 40% do salário. Na Idade Média, nós tínhamos o dízimo, né? O rei feudal, o senhor feudal, tirava, às vezes, 10% da sua produção, né? Que para ele era ótimo, que ele tinha 100 pessoas, 10% da produção, ele ficava rico. E, em troca, ele dava uma terra. Ele dava a terra, eu vou te dar essa terra aqui, você vai poder cultivar, você vai ficar com 90% e 10% vai vir para mim, né? Então, o feudalismo, que parece ser, nossa, é uma escravidão, eu não sei se era tanto assim. Agora é uma escravidão, sem dúvida alguma. E além dos 40% que você vai pagar diretamente do seu salário, você vai pagar mais uns 40% de ICM, IPI e imposto de renda, etc. Então, opa, quem está explorando o brasileiro não é as empresas, mas é o Estado, estatização, e não dão algo em troca, né? Porque pelo menos as empresas te dão algo em troca. Você paga R$100, ele está te dando
normalmente está te dando 110, né? Porque você está valorizando aquilo mais do que o dinheiro. Às vezes, obviamente, o produto não é aquilo que você imaginava, a qualidade não era aquilo que você imaginava, mas nós temos mecanismos para punir esse tipo de empresário também. Uhum. Mas que Então, empresa que seu pai tinha? Qual que era o ramo? era a indústria têxtil, né? Acho que 40, 50 anos atrás, a indústria brasileira era totalmente têxtil, ele fazia tapetes. E eu aí, claro que isso me ajudou muito, e eu sempre digo, você tem que ter um pouquinho de vivência prática antes de fazer faculdade. Então, eu já sabia, quando eu fiz administração e contabilidade, isso ajudou muito, porque eu já tinha uma indústria na minha cabeça, sabendo como ela funciona, para aplicar a teoria que os professores te ensinam nas faculdades. Eu tenho um vídeo que vale a pena assistir, é minha aula inaugural para a primeira turma do ano, não sei que ano que foi, acho que 99 ou 2002, mas está no YouTube, onde eu digo isso para os alunos de administração, contabilidade e economia especialmente, né? E a economia fica muito teórico, macroeconômico. Olha, vamos fazer o seguinte, estude 2 ou 3 setores, todo dia, compre o valor econômico, entra no Wikipedia e aprenda tipo têxtil, que é indústria, uma área de serviços, que talvez seja hospital, e uma área comercial, né? Varejo, etc. Então, dá uma estudada nesses 3 setores, aprenda o que são os players, quem são as agências de publicidade que atendem esses setores, quem são os grandes administradores dessa empresa, assista no YouTube, para você, na hora de ter a teoria que você vai aprender na escola, você pode também já aplicar. Não, professor, mas na indústria têxtil isso não vai funcionar. Não, é de fato, na indústria têxtil não vai funcionar. Então, isso é muito importante. E eles não fazem isso. Os professores não recomendam fazer isso. Eu estudei na Harvard Business School e foi muito bom, porque todos os casos eram de uma empresa que existia, era um setor que você tinha que também estudar, você sabia quais as grandes agências de propaganda. Então, você já começava a vida profissional conhecendo os players, já conhecia, o Nizam Guanais, eu sei, ele é da África, não, bom publicitário, etc. E nosso aluno de administração não tem a menor ideia. Ele se forma, não sabe quem é o Nizam Guanais, e não sabe o que é a DPZ, nem sabe o que é, sei lá, o diretor da Drogazil, que é um cara sensacional. É muito triste isso, é muito triste. Então, esse é um conselho que foi bom para mim, porque eu já sabia alguma coisa sobre... Mas o senhor trabalhou na fábrica? Eu não trabalhava muito porque eu não precisava, graças a Deus eu fazia mais estudo, mas eu me lembro de ter feito contabilidade de custos para o meu pai, fui vendedor por um tempinho, corri a Rua Augusta inteira mostrando. Então, ele me fez ver todos os departamentos da fábrica dele, que é muito bom. Tanto é que no Brasil, você não vai acreditar, muitos presidentes, gente que hoje a gente acha famosa, era uma coisa que chamava office boy. Né? Antes da internet e do e-mail, você tinha meninos pobres, né, de 15, 16 anos, ganhando salário mínimo, metade do salário mínimo, mas eles percorriam a empresa inteira, eles tinham que levar de ponta a ponta. E, com isso, eles aprenderam todas as etapas de uma empresa, de uma indústria, etc. E se tornaram presidentes. Né? Eu acho que acho que o Amador Aguiar começou assim. Tem muita gente importante da minha época. Agora não existe mais o office boy, é muito o despacho, o departamento de despachos, né? Já não é tão importante, porque nós já estamos nos comunicando, não precisa mandar uma carta para lá e para cá. Mas conhecer o todo é muito importante. É verdade. E daí, em algum momento, o primeiro curso que o senhor fez, você fez 1 ou 2 cursos universitários? Fez administração e contabilidade? Graduação? Então, na minha época, olha que interessante, o primeiro ano era economia, administração e contabilidade junto. Todos faziam isso, e você era escolhido no primeiro ano, que dependendo das suas notas no primeiro ano, é que você fazia o segundo ano. Então, foi muito bom, porque eu aprendi um pouquinho de economia. Hoje eu sou até considerado um bom economista, né? Embora eu não tenha seguido a carreira de economista, que eu percebi que não tinha tanta substância quanto a gente imaginava. A administração era muito mal dada naquela época, professores que tem até o professor que nunca teve o CNPJ, que nunca trabalhou, como é que você vai aprender a administração dele? E aí eu acabei fazendo contabilidade, porque a minha mãe, sendo inglesa, olha que interessante, o sonho dela era que eu fosse auditor. Né?
Porque na Inglaterra e também nos Estados Unidos, o auditor é extremamente valorizado pela sociedade. E precisa ser valorizado, porque senão ele pode não ser tão, como chama, fiscalizador como ele precisa ser. Então, os ingleses são muito bons em auditoria, que é o anticorruptor, né? Ele é a parte da sociedade que age contra a corrupção natural do ser humano. Todo mundo é corrupto, o que tem que definir é o preço, né? Não, por R$10 eu não vou ser corrupto, mas me dê 1 milhão, 2 milhões, olha, não, vamos começar a pensar. Então, essa história de uma sociedade que, por leis, que é a ideia do Sérgio Moro, né? Não, com leis cada vez mais rigorosas, a gente vai com aqueles 10 mandamentos, as 10 medidas contra a corrupção, e a gente vai prender, ele vai ficar eternamente preso. Não, isso não funciona porque o corrupto acha que não vai ser pego. Então, não é por aí. E os ingleses perceberam que você só vai acabar com a corrupção se você tiver uma classe de, entre aspas, dedo duro, né? Eles estão lá, são chatos, né? Não tem muitos amigos por causa disso, mas eles ganham muito bem, porque você vai ter que pagar muito bem para esse fulano não se corromper. E os ingleses também perceberam que eles têm que ter um status social. Tanto é que na Inglaterra chama-se Chartered Accountant, quer dizer, é um contador designado pela rainha da Inglaterra. Nos Estados Unidos é Certified Public Accountant, é alguém que está a serviço do bem, do povo, etc. É o esquerdista, de certa forma, aquele que só pensa nos outros e não permite a corrupção ocorrer na sociedade. Então, eu gostei dessa ideia, né? Eu vou ficar rico e respeitado, que é as duas coisas que você quer, né? Então, eu fiz contabilidade. E eu lamento que o Sérgio Moro, eu já conversei com a equipe dele, ele disse, nossa, vocês estão errados, vocês estão indo pelo caminho errado, pelo amor de Deus, não é pelo direito que nós vamos, não é pela justiça que nós vamos acabar com a corrupção nesse país, é pela auditoria. Nós vamos ter que criar uma classe de pessoas chamadas de auditores, auditores internos, auditores externos, fiscalizadores, cuja missão é ficar dando uma olhada de tempos em tempos, fazer cheques de surpresa, você aparece num dia qualquer, opa, o que está acontecendo? Para todo mundo, ver as gavetas, é um pouquinho nesse sentido, mas nós temos que ter essa classe, por isso que tem que ser valorizado, que é um trabalho chato, obviamente, e nós não temos uma faculdade de auditoria nesse país. Então, é claro que não vamos ter corrupção para sempre. Então, o Moro ficou muito triste, pediu demissão equivocadamente, porque ele deveria ter me ouvido e falado, olha, vamos criar escolas de administração, vamos valorizar o auditor. E o ponto mais interessante, que você vai entender, é que a corrupção tem que ser detectada quando ela é mínima. Quando o cara roubou R$20 mil. Aí que você tem que pegar o corrupto. Depois que o corrupto pegou 1 bilhão, o que você acha que vai acontecer? Te pergunto. O cara roubou 1 bilhão, o que ele vai fazer? Ele vai gastar 100 milhões com advogado, vai mandar 500 milhões para outro país, e os outros 400 ele vai aqui para fazer uma devolução. Ele compra todo mundo, compra a imprensa, etc. Nossa! Né? Então, não é por aí. Você tem que pegar a corrupção logo no início. E eu vou dizer uma outra história interessante, que muitas dizem, não, o problema é a impunidade, né? O cara é impune. Como todos os que foram corruptos, muito poucos estão na prisão. Você sabe muito disso. Eu acho que só uns 10% acabaram indo na prisão, e os que foram para a prisão já foram soltos, porque tem uma história de segunda instância, etc. Querido, né? Então, você tem que ir para o outro caminho. O caminho é, vamos criar o processo de auditoria. O auditor tem que ser valorizado. Por exemplo, nessa Covid, eles fizeram sem licitação. Né? Tudo bem, faz sem licitação, você tem que ter pressa. Mas bota um auditor. Não, vai ter sem licitação, mas olha, vai ter o Canitz, que você sabe que ele é bravo e tal, ele vai auditar o que vocês vão comprar. Eles vão ver, ele vai ver. E se a empresa diz, não, vou te cobrar agora 1 milhão para um respirador, o Canitz vai ver se custou realmente 1 milhão.
ou se custou 950, claro que ele vai ter que ter um lucro de 5 ou 6%. A gente vai dar uma olhada nisso e falar, bom, pô, você exagerou em lucro de 20%, né? Mas nesse caso não, era um lucro de 90%. Então, não teve nem o conceito de auditoria, isso que é triste. Quer dizer, no Brasil, nós estamos tão atrasados em termos de administração que nós nem temos esse conceito de que a auditoria tem que ser feita para pegar a corrupção quando ela está no seu início. No início. E eu tinha pedido a meada. E a IBM, por exemplo, pegou um funcionário que roubou 100 mil reais. E você sabe o que o auditor disse? Ô, Pedrinho, vamos fazer o seguinte, você me devolve os 100 mil reais e a gente não te entrega para a polícia. Então a IBM fez o seguinte, conseguiu arrumar 95 mil reais de volta, porque ele já tinha gasto 5 mil, mas ele saiu impune. Mas tudo bem, também você acabou com a corrupção, você mata a corrupção. O cara, não é a impunidade que faz a corrupção crescer. Não é a impunidade. Então, até que tivemos impunidade agora na Lava Jato. Não, é a falta de uma classe profissional. Eu estou falando de 1 milhão de pessoas, provavelmente. No Brasil vai ter que ser 2 milhões no início. Depois a gente vai melhorando a moralidade e vai precisar de menos auditores. Mas tem que ter essa classe valorizada e respeitada. Hoje ela nem é conhecida. O contador hoje tem uma classe social, ou tem uma valorização social muito baixa. Se fala mal de contador. Essa é uma dúvida que eu tinha, por que o senhor tinha escolhido a contabilidade, né? Porque é uma área com pouco prestígio, em geral. O conceito de contador que se tem é quase um despachante do governo hoje em dia, né? O cara que tem que preencher os livros e imprimir as guias de recolhimento. Então, o conceito tinha que mudar para o cara que realmente controla, o controller, né? O auditor, esse tipo de coisa, né? Tanto que um dos meus livros foi sobre controladoria. Acho que vendeu 200 cópias. Mas nem isso, a ideia do controller, que você acabou de falar. Quer dizer, não está no linguajar do brasileiro, e por isso que nós somos um país corrupto, nós não crescemos. Outra coisa que a contabilidade me deu, não foi tempo desperdiçado, não. O que o contador aprende é observar. Então, realmente, eu acho que todo mundo tinha que aprender contabilidade. E até tem uma frase que diz, não existe uma pessoa rica que não entenda de contabilidade. Se você não entender contabilidade, e não é ser um professor, não é ser um formado em contabilidade, mas pega um curso de YouTube, acho que 1 mês, 2 meses, você já tem boas noções de contabilidade para ter uma vida sem ser enganado, né? Você não vai ser contador, mas você tem que entender como você vai ser enganado. Então, você tem que entender um pouquinho de contabilidade. Então, nós aprendemos a observar bem, saber o que nós estamos vendo, coisa que toda ciência devia gastar um tempinho antes de dar a ciência, é como é que você observa, né? E uma das coisas que nós contadores fazemos é que a gente observa o mundo por 2 ângulos, né? O chamado débito e o crédito. Então, tudo nas nossas vidas a gente observa, a gente vê 2 facetas, o débito e o crédito. Então, vou dar um exemplo. Quando alguém diz, eu tenho direitos adquiridos. Você tem direitos adquiridos? Eu tenho. Contra quem, posso perguntar? Como contra quem? Não, contra quem? Porque é débito e crédito. Você tem nenhum direito, alguém tem uma obrigação de te pagar. Quem é essa pessoa que tem esse direito de te pagar? No caso da Previdência, é a mais assustador. Não, eu tenho direito a uma aposentadoria. Né? Contra quem? Contra você, Guto. Contra a nova geração. Quem tem o dever de pagar, né? No Brasil, nós fizemos um sistema de repartição socialista, que é de cada um segundo a sua capacidade de produção, para cada um segundo a sua necessidade de consumo. Então, eu estou velho, não estou trabalhando mais, tenho necessidade de consumo, e você que trabalha, é jovem, você vai me pagar 20 pau por mês de aposentadoria. Hello? Mas por que eu vou te pagar isso? Porque é um direito adquirido. Como é que é na Inglaterra, nos Estados Unidos? Eu tenho sim o direito de me aposentar, mas contra quem? Contra mim mesmo. É contra o dinheiro que eu acumulei ao longo dos anos para fazer um pecúlio exatamente para minha aposentadoria. Né? E com quantos anos você pode se aposentar? Depende do dinheiro que você acumulou. Não é os 65. Não, eu me aposentei aos 50. Aos 50 anos eu tinha já o dinheiro que eu precisava. Eu falei, opa,
eu vou curtir a vida. Por que eu vou ficar trabalhando? O mundo não foi feito para você trabalhar, né? O mundo é uma delícia. Me aposentei aos 50 e, obviamente, foram os anos mais felizes da minha vida, né? Uhum. É verdade que eu errei nos cálculos. E aí, aos 65, opa, não vai dar. Aí eu fiquei 1 ano, 2 anos fazendo palestras e cobri o que estava faltando. Uhum. Mas, de novo, você se aposenta com a idade que você quiser, dependendo do dinheiro que você acumulou. Aos 48, eu falei, eu quero me aposentar. Fiz os cálculos, não, ainda não vai dar. Eu não tenho dinheiro suficiente para me aposentar. Então, é uma pena que as pessoas não aprendam contabilidade para ter esses conceitos extremamente ricos, né? O grande problema da Previdência, eu resolvo isso com contabilidade, né? Então, eu tenho várias polêmicas com economistas, mas normalmente são problemas contábeis, que eles não entendem, eles não aprendem contabilidade. Não existe nenhuma contabilidade nacional bem feita, o governo não sabe quanto que ela deve, não tem a menor ideia de qual é o verdadeiro valor que ela está devendo em termos de aposentadorias, por exemplo, né? Isso é uma dívida de 35 anos. Eles nem conseguem projetar quanto que eu vou ter que pagar para o Canis nos próximos 20 anos, porque nós roubamos o dinheiro dele, né? Tudo que eu aportei para o INSS sumiu, que não podia ter sumido. Se você fizesse contabilidade corretamente, o dinheiro não podia ter sumido sem registrar uma dívida. Não, isso sumiram e já registraram como despesa. Não, é uma despesa. Não é uma despesa, é uma dívida, né? Então, o Brasil realmente está indo para o buraco de uma ciência que foi criada em 1300. Né? Em 1300 já existia a contabilidade muito bem feita, com débito e crédito, ativo, passivo, etc., que o Brasil ainda não adotou. Não adotou. Não é à toa que as empresas mais prósperas do Brasil são bancos, né? Acabou acumulando, todas as empresas devem para os bancos. Você vai numa pequena e média empresa, não tem um contador na empresa. Eles só terceirizam a contabilidade para entregar as obrigações para o governo, mas no fim todo mundo precisa do banco, e no banco tem essa auditoria que o senhor falou, tem o controller, cada centavo lá é contabilizado, né? Eu estou fechando a minha empresa, que eu tinha, faz 10 anos que ela não opera, eu falei, quer saber, eu vou fechar. E aí me dei conta que meu contador nunca veio para a minha empresa. Eu que mandava tudo para lá e em nenhum momento, nos 30 anos que nós... Ela é muito amiga minha, então não estou criticando, mas é normal, não precisa ir para visitar a empresa, porque, no fundo, ela foi visitar a Receita Federal várias vezes, que tinha um probleminha aqui, probleminha lá. Coitada, é o que você acabou de falar, né? O contador hoje é um tarfista, ele é a interface entre a empresa e o governo, e não a interface entre a empresa e o negócio. Uhum. Eu tenho uma outra história que você vai entender. Nós não temos o contador de custos, né? Muitas pessoas que estão nos assistindo agora vão ouvir pela primeira vez o que é um contador de custos. E o contador de custos é aquele que, no fundo, determina o preço de venda de uma empresa, de um produto, né? Ele pega todos os custos e não é fácil alocar os custos para o sapato tamanho 33 que você está produzindo, né? O 39 é o custo um pouquinho mais caro, né? Porque ele vai usar mais material. Então, não é trivial você determinar o custo de uma empresa, e aí você conversa com o departamento de marketing, qual vai ser a margem de lucro que você vai poder colocar em cima. Mas, basicamente, é o contador de custos que, em todas as empresas brasileiras, determina o preço e somado com a margem que o departamento de marketing vai determinar. Os economistas não sabem disso. Os economistas, até hoje, acham que o preço é determinado pelo mercado, que é o mercado que determina o preço, né? Com aquelas curvas de... Né, você já viu, né? Aquela curva de demanda, e quando cruza, aí é o preço certo. Aí você pergunta, então qual é o preço? Qual é o mercado de um sapato número 34? Não tem esse gráfico, não sei, você entra na internet, faça isso, entra, quero ver a curva de demanda e procura de sapato, tênis, tamanho 41. Não tem. Uhum. Então, quem faz isso é contador de custos. Bom, o que acontece no Brasil? Por que nós não temos contador de custos? Todas as empresas estão calculando mais ou menos errado, e você tem 10 empresas, por exemplo, e essas 10 empresas produzem mais ou menos os mesmos produtos. Talvez, ou pelo menos 5 produtos, todas essas 10 empresas estão produzindo.
Só que a pior delas, que não tem contador de custos, está cobrando um preço errado. Muito abaixo do seu preço de custo, mas ele não sabe. Não tem contador de custos, ele está cobrando o preço que ele acha que ele está tendo lucro, isso que é o pior. E tem regras de bolsa, não, eu cobro 4 vezes a mão de obra. Eu cobro 3 vezes a matéria-prima. Mas você não faz uma coisa. Não, são regras de bolso, muito simples. Bom, o que acontece? As 9 empresas ficam pé da vida porque o produto número X, ou número 10, né, está sendo vendido abaixo de custo por um idiota. E aí está todo mundo perdendo dinheiro. Esperando 1, 2 anos para a empresa 10 quebrar. Finalmente, o cara quebrou, nós vamos poder levantar o preço. Mas o produto 9 também está sendo vendido pela empresa 8 abaixo do preço de custo. Então, nenhuma empresa no Brasil dá lucro, porque nós não temos contadores de custos que saibam cobrar o preço certo. Então, uma das consultorias que eu faço, que é muito simples, eu chego na empresa, vamos dar uma olhada nos seus 10 produtos, vamos. Aí eu chego, olha, vocês estão sabendo que o produto 9 e o 10, vocês estão perdendo dinheiro? Quanto mais vocês vendem, mais vocês perdem? Não sabia. Posso dar uma sugestão? Se vocês pararem de vender esses 2 produtos, de produzir esses 2 produtos, vocês vão ter que começar a ter lucro. E é ridículo. Quer dizer, é o trabalho de um dia, 2 dias. É um trabalho de 2 dias para mostrar para as empresas que vale a pena um contador de custos permanente, acho que sim, porque os preços são dinâmicos, né? Mas pelo menos contrate um contador de custos, ou peça uma consultoria para o seu contador, se é que ele tem essa capacidade, porque hoje ele só sabe de imposto, né? Mas esse é o problema no Brasil, nós estamos tão atrasados em administração que realmente eu fico abismado, fico muito triste. Eu não tenho 50 anos para fazer isso, que mudar a mentalidade, mas eu estou vendo que minhas conquistas foram boas, mas tem muito ainda a ver. Quando eu converso com um contador, eu sempre falo que ela é a classe que pode fazer a greve mais impactante do Brasil. Se o contador falar, vou ficar 1 mês de greve, o governo fica 1 mês sem arrecadar quase nada. Então, tem que resgatar essa importância do contador, né? E não é fácil. Agora, você tem toda a razão. Eu acho que não seria válido uma multa, né? A empresa não vai ser multada, não pode ser multada. Você atrasou o imposto. Não atrasei. Eu queria pagar, mas o cara não sabia calcular. Eu precisava dele. Pois é. E é um problema, porque a economia, a matemática, o negócio vem desde a infância, né? Não aprende direito a matemática, pega birra de matemática, e daí você não entra num curso, não populariza a matemática entre as pessoas, e daí você cresce sem saber fazer conta da sua economia doméstica. Aí você abre uma pequena empresa, a sua empresa começa a crescer sem você fazer as contas direito, a empresa cresce, não faz a contabilidade direito, então é um problema tão na fundação do negócio que você querer corrigir depois fica muito difícil, né? Você apontou uma coisa muito importante mesmo. Por que o brasileiro vai mal em matemática? Na PISA, nós somos, acho que, o pior país no mundo em termos de habilidade em matemática, né? E aí, eu me lembro, isso acho que é 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu conheci o Zangari, esqueci já o primeiro nome dele, Zangari, Ben Zangari. Ele era um iraniano que morou na Inglaterra e ele aprendeu na Inglaterra como se deve ensinar matemática. E ele falou, Cândido, vocês estão fazendo no Brasil um erro monumental. Eu falei, qual é? Vocês não estão ensinando ciências antes da matemática. E se vocês não fizerem isso, a matemática sempre vai ser chata, abstrata, irrelevante para as crianças. Especialmente, você tem que ensinar isso cedo. Então, nós, na Inglaterra, ensinamos ciências logo no início, movimento dos sólidos, né? Jogar uma pedra e que a pedra vai subir, depois vai cair, etc. Então, eles ensinam ciências antes. E depois, no segundo ano, eles vão ensinar matemática, mas sempre usando matemática com exemplos da ciência. Então, se você quer acertar o Pedrinho, que está 2 carteiras aí embaixo, então, olha, para acertar o Pedrinho, você tem que jogar essa pedra com 3,4 joules de força. Entendeu? Então, eles aprendem matemática, legal, fazer cálculos, legal, mas baseado em alguma coisa real. Nós só vamos ensinar ciência
E na oitava série, na oitava série. Então, isso é um desastre. Eu já conversei com ministros da educação, eu tenho um projeto fracassado, eu tenho mais um que vou deixar para você, Guto, e a sua geração levar para frente. Está na internet, chama-se Museu de Ciências, Museu de Ciências itinerante, né? Então, o que eu percebi? Já visitei todos os museus de ciências do mundo. Eles são muito bonitos, são caríssimos, né? 23 a 40 milhões de dólares. Aí você tem que gastar 5 milhões de dólares por ano de propaganda para chamar todo mundo a 200 quilômetros de distância para ver, por exemplo, o Museu de Chicago, que é maravilhoso, etc. E eu falei, bom, o Brasil não tem esse dinheiro. Então, eu bolei um museu itinerante, feito em containers, né? Vai ter 20 containers, cada um com uma área da ciência. E aí eu procurei a Azul para ela cuidar. Ela falou, você vai cuidar de aeronáutica. Então vai ter um container e nós vamos circular todas as cidades brasileiras. Vai demorar 2 anos para correr, sei lá, umas 40 cidades importantes. E a gente monta o museu por 2 semanas. Ou se aproveita aquelas 2 semanas e vê, e as crianças vão ver experiências científicas, etc, etc. E eu já conversei com todo mundo. Já tive 10 patrocinadores, dos 40 que eu precisava. Aí, quando eu arrumava o 11º, o primeiro desistia. Falei, pô, Cândido, está demorando muito tempo. Então, eu talvez não tenha a organização da rapidez necessária. Conversei com a Globo não se interessou, ela preferiu gastar 200 milhões naquele museu do futuro dela. Então, nós continuamos péssimos. Nós não sabemos matemática, os economistas não sabem fazer cálculos, e a gente não sabe ciência, a história de causa e consequência, né? O brasileiro ainda não tem ideia de que se você votar em... Não vou falar o presidente para não polemizar, mas se você votar em X, vai acontecer aquilo, querido. Não, mas ele prometeu mundos e fundos. Eu sei, mas ele tem dinheiro, por isso não tem. Então, a gente não tem nem ainda o conceito do Isaac Newton de causa e consequência, que acho que é das primeiras coisas que se aprende na ciência. Então, você fez um ponto muito, muito importante. Eu espero que você continue nessa busca aí de o que a gente não está melhorando em matemática. Mas nós somos muito bons em português, né? Em português, todo mundo fala português, a gente sabe enganar os outros, a gente tem narrativas maravilhosas, a gente tem gente que fala com erudição, olha como esse cara é inteligente, olha as palavras difíceis que ele usa. Não, eu quero ver você usar equações difíceis. É isso que vai nos fazer alguma coisa no futuro. E essa falta de conexão com a ciência, né, na verdade, desconecta da realidade. A gente fica só no mundo das ideias, no mundo da imaginação. E daí eu sou engenheiro civil, e a engenharia é uma ciência aplicada, né, à realidade. A gente aprende a respeitar a realidade. Tem os limites, tem as causas, tem as consequências, tem a contagem, que você tem que entender dos números, dos gráficos. E daí a gente tem hoje um serviço que o senhor sempre fala, que deveria ser feito por administradores e que acaba sendo feito por engenheiros, porque os engenheiros são os caras que têm o pé no chão e sabem mexer com os números, né? Isso daí acabou caindo tudo na engenharia, no fim das contas, a parte administrativa, né? Porque você sabe usar os números, você sabe os limites das coisas, né? Isso é uma coisa que o engenheiro aprende, é o limite. Não dá para fazer essa ponte, mas ela vai quebrar. E economistas não aprendem esse conceito de limite. Cientistas sociais e cientistas políticos não têm o conceito de limite. Mudanças, ninguém quer mudança. Então, há um limite de mudança que você pode imprimir num povo num dado momento, né? Ser revolucionário, é bonito, mas o povo não aceita revoluções porque ele não aguenta mudar tanta coisa no mesmo tempo. Então, todas as revoluções que nós vivimos deu errado. O pessoal rebelou, morreram por causa disso também. E aí vem a outra visão de que não, você tem que fazer mudanças constantes, pequenas, mas constantes, que é o conservadorismo, né? A palavra conservadorismo é muito mal usada, ele diz, não, ele não quer mudar nada. Não é isso que conservadorismo diz. O que o conservadorismo está dizendo é que você tem que fazer mudanças pequenas, mas constantemente. Todo ano você faz uma pequena mudança, depois de 30 anos, opa, você mudou bastante o Brasil. Ao contrário de Cuba, que fez uma revolução gloriosa e não mudou quase nada depois daquilo. Isso acho que
é pior do que o chamado conservadorismo. Eu posso entender as pessoas que não, eu quero mudança mais rápida, essa pobreza tem que acabar em 1 minuto, mas ela não acaba por várias razões. Não é por má vontade, é que o ser humano tem uma tendência, correta, eu acho, de desconfiar de qualquer mudança, e você vai mudando lentamente à medida que seu corpo consegue. A sua geração vai ter esse problema, que a minha geração acho que não teve, e nós não tivemos que mudar tanto ao longo de nossas vidas, né? Mas quem estuda um pouquinho de psicologia do desenvolvimento, né? Com a Gail Shahin, por exemplo, tem aquele livro maravilhoso sobre passagens. Ela mostra que, mesmo na minha época, nós tínhamos provavelmente uns 4 ou 5 momentos que a gente teria que, sim, mudar a nossa cultura e nossos comportamentos, e a gente acaba não fazendo. Mas vocês, eu diria que vocês vão ter, ao longo de uma vida, ter que mudar 12 vezes. Nossa, isso é assustador. 12 vezes, por quê? Também porque vocês vão viver até os 110, 120, né? Então, opa, como é que... É muita coisa. Você não vai conseguir fazer 120 anos com os mesmos valores, a mesma ética, né? Não, eu sou católico, então isso vai dar certo porque os valores católicos são maravilhosos, etc. Eu sou protestante, ótimo, mas não é bem assim. Nós vamos ter que mudar, claro, sempre pensando no bem, sempre sendo preocupar com os outros, as consequências que você vai ter nos outros, mas nós vamos ter que ser um pouquinho mais concedência. O que estou vendo hoje no Brasil é assustador, uma polarização e ninguém querendo mudar, né? A extrema-direita xingando a esquerda querendo morte da direita, morte à burguesia, etc. Isso é um extremo, porque eu acho que, como você bem falou, muito cientista social, muito economista, muito cientista político, se conversasse com o engenheiro, se conversasse com o administrador, e a gente seria de tremendo valor para ele, né? Não, Zé Disseu, você tem toda a razão, etc. Mas, olha, se você dividir o seu problema em 7 partes, a gente picotar e fazer um por vez, e faz esse primeiro, que isso vai gerar menos constrangimento de mudanças. E aquele lá, eu acho que está radical demais, vamos deixar mais para daqui 10 anos, a esquerda teria tido muito mais sucesso do que ela teve, se é que ela teve sucesso, né? Porque o Brasil só andou para trás nesses últimos 25 anos. E voltando à sua biografia, o senhor estudou contabilidade e depois o senhor foi para o mercado de trabalho ou já emendou o mestrado e virou professor? Eu fiz o quê? Eu trabalhei, foi também excelente, foi um estágio que eu fiz de 6 a 8 meses na Pricewaterhouse, que é uma empresa de auditoria. Uhum. E na empresa de auditoria, eu acho que nesses 6 meses eu visitei 10 empresas de indústrias diferentes, né? Se você está com uma visão de observar, eu trabalhei na Crescinco, que era uma seguradora, eu trabalhei no fundo de fundos, eu trabalhei na Volkswagen, que foi uma experiência maravilhosa. Lá, inclusive, eles tinham um departamento de auditoria. No finalzinho era a última sala de um prédio, sei lá, de mais de 1.200 pessoas. Uhum. Eu acho que até era um prédio separado. Eu perguntei para os alemães, pô, coitado, por que os auditores estão lá? Para eles não conhecerem ninguém. Uhum. Quer dizer, não conhecer ninguém da turma, né? Uhum. Então, foi uma experiência maravilhosa. Foi a primeira vez que eu vi um cheque de 1 milhão, né? Que hoje seria, sei lá, 10 milhões. Eu vi um cheque, nossa, um cheque de 10 milhões. Então, eu sempre digo que você tem uma experiência prática. Nos Estados Unidos, eu acho que 1 em 10 americanos trabalham no McDonald's. É o que mais emprega. Então, todo jovem, já aos 12, 14, 16 anos, 20 anos, já está com uma experiência de balcão. Ele está lá no balcão, ele já conhece as pessoas, ele já sabe que tem clientes chatos, né? Você já sabe que tem gente ruim no mundo, que distrata, e você vai controlando, você vai aprendendo. Em vez de ficar, nos Estados Unidos tem esse problema da indignação, não, você me ofendeu, Guto, não, isso é ofensivo, não, você não pode usar essa palavra politicamente incorreta. Caramba, eles perderam essa chance de
interagir com o ser humano, de como desarmar alguém. Tem muita pessoa chata, você sabe isso melhor do que eu. Muita pessoa começa chata e você desarma ela com um sorriso, e aí você percebe que é uma pessoa boa, só que ela é tímida. Tem tantas razões para uma. Então, eu fiz isso. Depois, eu fui convidado a ser professor logo nisso, porque fui um dos melhores alunos. Então, me chamaram para ser professor de contabilidade, que também foi uma experiência ótima, dar aula para 50 alunos, que me ajudou a ser palestrante 35 anos depois. E aí eu apliquei para entrar na Harvard Business School. Na Harvard Business School, eu acho que deve ter sido o 11º brasileiro a fazer essa faculdade maravilhosa, que me ensinou muito e que me ensinou a pensar. Né? Em que ano foi? 1972. Na época que era tudo pelo correio? Não, essa é uma outra história que você já está sabendo, mas depois a Não, gente volta. não tô sabendo não, mas eu imagino, porque não tinha, era tudo correio ou telefone, né? Não, eu fui até lá, fui para Boston, mas você tem razão, vamos gastar um pouquinho então com o telefone. Quando eu tinha, acho que 17 anos, os ingleses tinham um curso de correspondência, a Universidade de Londres, né? Tinha um curso de correspondência, você podia obter um diploma da Universidade de Londres, mesmo não tendo frequentado nenhuma aula e sem ter ido lá. Era tudo por correspondência, os professores eram ex-professores, eu tive que pagar, não era grátis, mas eu pagava um ex-professor que corrigia minhas provas, era prova toda semana, que tirava minhas dúvidas por carta, exatamente, nem telefone tinha, era muito caro o telefone, certo? E aí eu era um grande defensor de curso por correspondência, que no Brasil podia ter feito assim 50 anos. Olha que tristeza. O senhor fez o curso de correspondência da Universidade de Londres? Eu fiz o vestibular. Porque eu estava com ainda 17 anos, eu fiz o vestibular para ela. E o vestibular era 3 matérias que você podia escolher a esmo. E eu escolhi economia, matemática e, por alguma razão, eu tinha que escolher Constituição Inglesa. E eu aprendi economia assim, porque toda semana eu tinha que escrever um texto e olha o tipo de provas que era. Uma das provas que eu me lembro até hoje, então são 50 anos que você está lembrando alguma coisa que te marcou na vida, né? Era o discurso do budget, do orçamento do ministro da Fazenda na Inglaterra. E você diz, olha, critique. Do que eu, 17 anos, eu estou criticando, né? Claro, com o conhecimento que eu tive. E realmente tinha 1 ou 2 pontos que ele estava fora da doutrina, estava fazendo alguma bobagem, etc. Mas era isso o tipo de experiência que eu tive por corresponder aqui em São Paulo. E aí as provas eram no consulado. Então, você tinha um dia da prova, você ia no consulado, abriam os quesitos e o cônsul lá de educação ficava olhando para você não colar. Embora não dava para colar, você tinha que usar a cabeça, não havia a resposta pronta. Aqui no Brasil não, é tudo cruzinha, você não está ensinando nada, ele não está mostrando quão inteligente ele é ou quão ele consegue pensar, mas nesse curso de correspondência. E o Brasil errou, não fez isso, podia ter feito. Desculpa. E por que os ingleses fizeram isso? Para auxiliar os ingleses que trabalhavam para o governo inglês na Índia, nas Filipinas, não era na Índia, na Malásia, na Austrália, né, que era o corpo de funcionários públicos, né, que os filhos deles pudessem fazer. O diploma era exatamente igual, com exceção que ele dizia que eu ganhei o diploma externo. Eu fiz o diploma, mas é chamado, tem entre aspas, externo, e eu acho que a nota mínima, em vez de 7, é 8,5. Então, eles exageram um pouquinho na competência sua, você tem que ser um pouquinho acima da média. Então, até um compensa o outro, porque você é externo, então as pessoas sabem, então você não estudou lá, né? Não. Mas por outro lado, você tirou 8,5, né? Tirei 8,5. Então, essa é muito... E eu acho que as universidades brasileiras deveriam fechar. Eu acho que os professores deveriam ser mandados embora e eles se tornariam esses professores que eu acabei de falar. Todo mundo faz em casa, por correspondência. Agora pode até fazer por WhatsApp com o seu professor, então fica muito melhor. Você assiste as aulas dele na hora que você quiser, pelo YouTube. Então, não precisa estar lá presencial, todo mundo... Então, a gente está mandando, sei lá, 60 mil jovens no ônibus para ir para um lugar, ficam todos juntos, pegam Covid e voltam.
Não, deixa em casa. Aí você ganha 1 hora do seu tempo, que você pode fazer o quê? Estudar. Tudo bem. Que ninguém estuda. E as universidades deveriam fazer o que a Universidade de Londres faz. Ela somente certifica. Então, ela faz questão, ela vai te acompanhar, ver, etc., conversa com aquele professor, ele está fazendo todos... vai fazer a prova final, vai fazer a prova final, tudo bem. Nós, da Universidade de Londres, consideramos o senhor Stephen Kunitz apto a exercer a profissão de economista, ou de contador, ou de administrador. Nós estamos gastando uma fortuna, acho que 6% da verba do governo é para professores universitários que não precisariam existir, não precisamos mais. Nós precisamos mudar. Essa é uma mudança que nós não estamos fazendo. Mas os professores, o que eu vou fazer? Eu estou 30 anos dando aula, eu não sei fazer mais nada. Querido, desculpe, o povo não pode pagar 6% mais. Não tem mais condição. Nós temos muita pobreza, vocês estão ganhando 30 pau por mês como professores da USP, vocês dão 2 aulas por semana. Não. É muito privilégio para uma classe intelectual que poderia, como eles são muito, muito, muito inteligentes, eu não tenho a menor dúvida que eles poderão fazer algo diferente. O Fernando Henrique foi isso. Ele foi mandado embora da USP, foi aposentado, né, aos 32 anos de idade, porque ele não podia fazer nada outra coisa. Ele virou presidente da República. Então, pessoas inteligentes vão se... Eu não tenho medo disso. Eles vão se virar assim e muito bem. O corporativismo ali é pesado, né? Para mudar essa estrutura gigantesca que é a educação pública brasileira é uma missão quase impossível. Sindicatos cheios da grana, e é um assunto que dá para a gente fazer uns 5 programas só sobre isso. E o senhor está falando que foi para Harvard, então em que ano que o senhor entrou lá? Foi em 72, 70, 72, e foi muito legal, porque eles ensinaram a pensar. E por incrível que pareça, eu não li nenhum livro, não havia livro. Aí eu fui o idiota, né, porque eu vim do Brasil. Professor, qual é o livro que o senhor quer que a gente leia para resolver esse caso? Ele falou, querido, não existe isso. Não há nenhum, isso é um caso novo. O mundo está sempre em mudança, né? Então, o ensino de administração, especialmente em Harvard, porque as outras universidades não usam exclusivamente o método de casa. Então, todo dia eu tinha 3 problemas de 3 empresas diferentes, de setores diferentes, de tamanhos diferentes, e eles relatam o que eles tinham de dados e sabiam mais ou menos, às vezes não tinham nem ideia do problema. Eles tinham uma vaga noção que estava dando errado. E você tinha que identificar qual era o problema. Esse foi a outra. No segundo dia também me ferrei. Falei, professor, qual é a pergunta? E aí ele deu uma gozada. Falei, o que você está falando? É só no Brasil, não. É só nas outras universidades que você tem. Quanto que é 2 mais 2? Aí você diz, é 4, acertei, etc. Não, isso não existe na vida, 2 mais 2. Você vai ter que descobrir qual é o problema. Eu tenho vários artigos da Veja sobre qual é o problema. Acho que um deles tem exatamente esse título. E eu conto essa história de que na vida você vai ter que descobrir qual é o problema, às vezes. E outra coisa que eu aprendi com eles, isso foi uma mentoria assim, imperdível, mais ou menos a regra de bolso que eles nos ensinaram é, quando você tem um problema, você vai ter que devotar um tempo. Eu tenho um dia, eu tenho 12 horas para resolver esse problema. Isso, você já sabe que isso acontece. Por isso eu tenho que resolver isso em um dia ou em 12 horas. E a regra de bolso, olha que interessante, gaste 6 horas dos 12 identificando o problema. Quando, na realidade, o que você e eu fazemos, ou o que no Brasil a gente faz? A gente identifica o problema em 10 minutos. Não, o problema é esse. Aí a gente gasta 99% do tempo tentando achar a solução. Vamos reduzir os juros? Não, vamos aumentar os gastos? Não, vamos cortar, vamos privatizar as empresas? Tem várias opções, etc. Não. Vocês não vão fazer isso. Vocês vão gastar 6 horas. Não, mas eu já achei o problema. Você acha que você achou o problema. Mas usa a sua cabeça, vamos indo. Aí você vai indo e diz, ei mesmo, não é esse, o problema é outro. E aí, agora já sei qual é a solução, qual é o problema. Aí ele diz, não, recheca de novo, conversa com mais pessoas. Tal. Aí, depois de 6 horas, diz, não, agora tem absolutamente certeza. Não, o problema realmente é esse. Eu já tive várias hipóteses de qual era o problema, e o problema é esse. Então, tranquilo. Vamos agora achar a solução. Mas você só tem mais 6 horas para achar a solução. E você quer saber, Guto, que 90% das vezes acontece? Quando você acha o verdadeiro problema, você acha a solução. Na hora.
Quando você chega à solução, você pensa que o problema não é a corrupção de 1 bilhão, mas o problema é que nós não detectamos as corrupções quando elas são pequenas, aí você já sabe a solução. Então não é 10 medidas contra a corrupção. Eu não tenho que aumentar a punidade e punir mais os que corromperam, que nós pegamos. Eu não tenho que resolver essa história de segunda instância, já tem que prender em segunda instância. Não, esse é o problema errado. O problema certo é detectar o quê? É detectar o verdadeiro problema. A origem, né? A gente tá com problema no fruto, fica querendo resolver o problema do fruto, mas o problema está lá na terra, na raiz, nos nutrientes, né? E a outra coisa que o estudo de caso proporciona é você aprender a lidar com 50 variáveis ao mesmo tempo. Isso ninguém ensina, e acho que nem existe em ciência um método que permite você manipular 50 variáveis ao mesmo tempo. Agora até existe que é uma planilha eletrônica, já ajuda nesse sentido. Uhum. Mas eu estou falando, planilha eletrônica funciona para o lado financeiro, você às vezes não consegue. Mas numa empresa que é um sistema de comunicação e de coordenação humana, você tem 50 variáveis, tranquilamente. Quer dizer, pode até alguns problemas ter 100. Digamos, problemas de marketing, como canais de distribuição, propaganda, etc. Produção, você tem que ter treinamento, engenheiro, peão que trabalhe e trabalhe com prazer, etc. Você tem o RH, você tem o governo, você tem fornecedor. Então, como lidar com 50 variáveis ao mesmo tempo é muito complicado. Uhum. E as outras ciências, você sabe melhor do que eu, engenharia, o que é? Temperatura e pressão. Legal, temperatura e pressão são 2 variáveis, né? Dá para funcionar. Você pode até incluir uma terceira variável, legal. Os economistas trabalham juro e desemprego, ou juro e crescimento, ou juro e inflação, ou oferta e demanda. É 2 variáveis. O mundo é muito mais complexo do que isso. É muito mais complexo. Uhum. E é por isso que eu acho que a administração acabou não virando, entre aspas, uma ciência, porque, ao contrário dos economistas e dos engenheiros, uma vez que eles descobrem algo, uma nova lei, você diz, essa lei vai poder ser usada eternamente, né? Porque 2 variáveis, sempre isso vai acontecer. Quando você lida com 50 variáveis, não adianta você escrever um livro, porque aquelas 50 variáveis nunca vão aparecer naqueles mesmos valores de antigamente. Uhum. A primeira coisa que você tem que ver é quais são as 50 variáveis. Caramba, tem 50? E a gente tem 5, 6. Não, tem 50 variáveis, vocês não estão sabendo quais são ainda. Aí você vai pondo, anotando quais são as variáveis. Não os valores, ainda não estou nessa fase de garimpar as informações. Eu tenho todas as variáveis, porque quantos problemas no mundo, Guto, você não acredita, quantos problemas no mundo, quantos livros de filosofia no mundo foram escritos de gente muito inteligente, mas que esquece uma variável. Esqueceu. Essa variável. E muda tudo. Isso é assustador. Eu parei de estudar filosofia quando descobri que, não, o cara esqueceu essa variável. Né? E ao esquecer essa variável, claro que muda tudo. Né? E a variável que eles esquecem geralmente é o ser humano, que não pode ser. Que sempre é diferente. A gente sempre, um nunca é idêntico ao outro, nunca vai se comportar exatamente como você espera, né? A variância entre os seres humanos, isso aí. Exatamente. Então, uma das coisas que eles nos ensinaram, primeiro você coloca os personagens do problema. Como personagens do problema? Esse problema tem quem são as pessoas que vão ser afetadas? Quem são as pessoas que vão ter que ser contatadas e que vão ter que mudar seu comportamento? É exatamente o que você acabou de falar, Guto. Né? É o ser humano. Então, vou dar um exemplo muito, não é da sua época, mas nós tivemos um problema sério que atrasou o Brasil 20 anos, que era o grande problema da dívida externa. Né? Os economistas haviam assumido uma dívida muito superior à que o Brasil podia pagar naquela época, e pelo menos é isso que parecia para todo mundo, e aí deu essa crise. E a maioria dos economistas achava que o grande personagem desse problema eram os bancos. Né? Vamos, então, fazer uma moratória contra os bancos. Né? Vamos sacanear os bancos. Eles estão querendo nos sacanear, né? Cobrando juro alto, nós vamos sacanear eles de volta. E aí, se você fizer a análise dos personagens do problema, o que você descobre? Bom, tem os bancos e tem os depositantes dos bancos, aqueles que ofereceram dinheiro, né?
os fundos de pensões, velhinha, usava a palavra velhinha de Londres, né? As velhinhas de Londres, será que as velhinhas de Londres vão ficar felizes se a gente falar que a gente não vai mais pagar a dívida? O que elas vão fazer na hora que a gente falar que a gente não vai pagar a dívida? Como o Brasil fez? Falando, não vamos pagar a dívida. Bom, a velhinha de Londres, o que ela fez? Ela sacou do banco. Piorou a relação do banco. Então, os economistas achavam que os bancos eram donos do dinheiro. Não, querido, não são. Não são. Pedro Malan, desculpe, você estava errado. Eles não eram banco. Eles não eram os donos do dinheiro. Quem eram os donos do dinheiro, no nível que o Brasil podia trabalhar, eram os fundos de pensões, né? Que depositavam, sabendo que podiam emprestar por 2, 10, 20 anos, e os bancos faziam a intermediação. Então, o banco era um intermediário, não era o nosso inimigo, né? O inimigo talvez seria o fundo de pensão, né? Que nós vamos ter. Então, eu fui trabalhar no governo, criei uma equipe que fomos visitar os fundos de pensão e para achar um jeito para a gente se acomodar, etc, etc, etc. Qual governo? Hã? Qual governo? Governo Sarney, que acabou. Gastei um ano da minha vida porque o Sayad e o Funaro decretaram moratória, que foi um desastre. Então, todos os fundos de pensões com quem eu tinha já negociado uma solução maravilhosa, né? Falaram, desculpe, Cândido, não vamos lidar com um governo desse tipo. E eu perdi um ano da minha vida. Fiquei muito triste. Mas a incompetência desses economistas de não perceberem que havia mais do que um personagem. E o personagem crítico, vamos voltar ao que nós começamos a falar logo no início dessa entrevista. O crítico era o auditor. Olha que interessante. Eram auditores dos bancos, né? Porque os auditores dos bancos queriam que os bancos dessem a nossa dívida como perdida. Então, a solução foi, no fundo, eu achei com os fundos de pensões uma forma de não incomodar os auditores. Os auditores. É bem técnico, mas era absolutamente. Eu fui para o FDIC, eu fui para o Fed, eles aprovaram. Conversei com o Volcker, foi muito interessante. O Sayad gostou do meu plano de renegociação. Então, numas viagens para Washington, o Sayad arrumou uma reunião com Paul Volcker. Lá foi no coquetel na Embaixada Brasileira. Ele me apresentou para o Paul Volcker, que era o presidente do Banco Central americano. Acho que tem 2,5 metros, você olha para cima. É meio assustador. E aí ele fala, olha, Paul Volcker, esse aqui é o Stephen Keynes, ele tem uma solução para a dívida externa, né? Ele gostaria de apresentar para o senhor. Aí o Volcker diz, então qual é? Fala, olha, presidente, eu tenho uma solução de mercado, né, para a dívida externa. O que quer dizer uma solução de mercado? É uma solução que nós mesmos estaríamos negociando com os fundos de pensões, como acabei de falar, e não precisaria da intervenção de nenhum governo, nem perdão da dívida, nem nada. Era uma negociação de banco de Brasil com os fundos de pensões, e os bancos seriam avalistas, não seriam mais emprestadores. Aí está o truque do auditor que eu te falei. Eles não seriam mais emprestador, só seriam avalistas se daqui 20 anos a gente não pagasse a dívida. Então, isso dava uma melhoria. Os bancos estavam todos a favor de mim nesse sentido. E aí eu falei, olha, presidente, eu tenho uma solução de mercado para a dívida externa. Aí ele deu uma gozada, né, você deve ser o único brasileiro que quer uma solução de mercado, né? Todos vocês querem moratória, não pagar, intervenção do governo, estatal, etc, etc. Eu falei, exatamente, por isso que eu quero o seu apoio. Ele falou, tá dado. Na hora, ele falou, tá dado o apoio. E aí eu cumprimentei ele e virei as costas e saí andando, né? Aí o Sayad, que era o presidente ele era o ministro do planejamento, correu atrás de mim e disse, pô, você vai contar para ele o plano inteiro, como é que ela funciona, essa história de fundo de pensão e swap de juros. Eu falei, você tá louco? No coquetel, né? Não, se eu contar o detalhe, ele talvez não vai gostar, né? Como ele já tinha dito, ele te dou meu apoio, agora eu posso ligar para qualquer banco, qualquer fundo de pensão, dizer, ó, ontem eu conversei com o Paul Volcker e ele me deu o seu apoio. Então, isso era maravilhoso. Então, com isso, abriu portas para mim e eu já tinha conseguido já renegociar
Tem uma outra história também, vale a pena contar. Eu estava com um fundo de pensão da IBM, que tinha uma filial no Brasil. Então, os fundos de pensões, eu peguei os fundos de pensões amigas, no sentido de que era uma empresa que tinha uma filial no Brasil. A IBM era uma delas. Eu falei, eu contei o plano e eu queria, então, fazer a negociação. Eles pediram qual a taxa de juros, falei qual a taxa de juros, etc. Pá, legal, etc. Quanto você quer fazer, Canis? Qual é a operação que você estava pensando? O Brasil estava devendo 200 bilhões, mas eu só queria provar a minha tese, quer dizer, o proof of concept, né? Eu só queria mostrar que essa operação era inovadora, nunca foi feita antes nos Estados Unidos, mas ela viável e ia pegar, IBM Brasil faz operação viável. Depois a gente ia meio forçar os outros bancos a fazerem mais ou menos a mesma coisa. Então eu não estava muito afim de um valor muito alto. Eu falei, olha, um valor que vocês se sintam confortáveis. Ele falou, $1 bilhão, está bom? Aí eu deixei cair o meu copo de vinho, caiu, quebrou. Aí eu me entreguei, né? Mostrei que realmente isso era um número muito maior do que eu estava realmente sonhando na minha vida. $1 bilhão. E aí eles riram e falaram, não, aqui na IBM a gente pensa grande, que era o lema deles, a IBM pensa grande. Mas aí veio a moratória e acabou. Aí a IBM disse, pô, você ia nos meter numa fria, realmente me colocou. E é totalmente ignorância. Eu explicava para o pessoal aqui, eles não entendiam o que era um swap, nem sabiam exatamente o que fazia um fundo de pensão. A ignorância era muito grande, né? E foram 10 anos de terror, né, da nossa economia. E eu também, olha, isso é uma coisa para a nova geração. Parece que eu sou um gênio, né? Nossa, você achou uma solução para a dívida externa? Na realidade, não foi. Foi uma observação feita porque eu fui um dos primeiros economistas no Brasil a usar planilhas eletrônicas, né? A planilha eletrônica começou com VisiCalc em 1978 e chegou no Brasil, acho que uns 6 anos depois, e eu brincando, eu falei, puxa, eu preciso fazer uma planilha de alguma coisa que dure muitos anos, né? Porque esse é o segredo da planilha, você poder projetar um futuro longo. Eu falei, pô, a dívida externa, que legal, fazer a dívida externa, fiz uma planilha, patati patatá, coloquei as variáveis, né? Tinham 6. Essas tinham 6 variáveis críticas, que era o juro, a inflação americana, o crescimento nas exportações, o tamanho da nossa dívida, a amortização, patati, patatá. E eu acho que até por erro meu, eu numa dessas simulações, que são feitas imediatamente, eu coloquei 0 de inflação. Que é uma hipótese impossível. Ninguém imagina 0 de inflação nos Estados Unidos. Não, isso não existe. Então, nenhum economista teria feito uma projeção de 30 anos, né, são 1 milhão de cálculos, com uma hipótese inviável, que é 0 de inflação. Quando eu coloquei 0, a coluna de empréstimos de emergência, que era uma das colunas, né, quanto mais empréstimo emergencial eu precisaria ter, virou 0. Eu falei, como? O Brasil não tem problema? Então, o problema não é a dívida brasileira. O problema é a inflação americana. Então, é a inflação americana que está elevando o juro de tal forma que a gente não consiga pagar. E a inflação, para quem entende de contabilidade, na realidade, é uma antecipação da dívida, né? O que adianta pegar 200 bilhões de dólares se daqui 30 anos ela vai ser corroída por 30 anos de inflação americana, né? Então, aquele juro que está embutindo essa desvalorização. Então, aí eu descobri, nossa, o problema não é a inadimplência brasileira, mas é o juro americano. E eu achei um jeito de tirar a inflação do juro e colocar na amortização. Essa é uma planilha tranquilo e os fundos de pensões adoraram isso, porque garantia um juro real predeterminado para eles, que é uma outra coisa que eles queriam. Uma negociação é sempre, você tem que ter 50 variáveis. Ele tem 50 variáveis, você tem 50 variáveis. Aí você troca as variáveis que para ele é importante, mas para você não é. E ele troca as variáveis importantes que é para mim e para não ele, né? Então, para ele era muito importante enganar os auditores. Para mim, tanto faz, entendeu? Para mim, os auditores... O que você quer que eu faça? Se você puder fazer um swap de juros, em vez... tá bom. Fazer um aval, excelente para mim. Agora, o que você quer? Eu quero um juro para baixo. Entendeu? Eu estou trocando e para mim, tá bom, vale a pena para eles fazerem isso. Então, e essa planilha eu tenho até hoje, olha que interessante. Nessa planilha que eu fiz em 1984, acho que 85, tem uma previsão que em 2015 o Brasil ia ter 300 bilhões de reservas. Então, eu fiz uma simulação em 1985 que praticamente acertou o número
30 anos, quer dizer, não foi exatamente, eu acho que eu estimei um pouquinho a mais, mas olha, inacreditável, na ciência econômica, um economista fazer uma previsão que é mais ou menos correta 30 anos depois, é um fato raro. Eu não peço um prêmio de nome de economia, porque é uma coisa só que eu fiz. Mas o uso de planilhas eletrônicas em economia não pegou. Eu fico muito triste. Eu tenho uma outra planilha sobre superestimação da inflação, também usei uma planilha, também descobri uma coisa sensacional. Mas os economistas não sabem ler planilhas. Todos que eu mostrava ficavam olhando como é que é. Então, fica difícil convencer alguém que você está certo se o instrumento que você está usando para provar que você está certo é desconhecido, né? É como se eu pegar um microscópio e o cara está vendo, o citoplasma faz aquilo. Eu nem vou ver o citoplasma. Não. Você tentar arrumar uma solução no meio de um governo, aquele monte de gente, geralmente é isso que acontece. Como o senhor disse, o senhor encontrou a solução. Geralmente, um problema complexo é uma pessoa que consegue realmente apresentar uma solução plausível. Os outros têm que baixar a bola, analisar e falar, não, realmente isso aqui... Mas ali aquele jogo de egos que tem num governo não faz o negócio ir para frente. Acaba vendo um consenso, o que todo mundo aceita mais ou menos. Isso aqui, está todo mundo mais ou menos de acordo? Sim, então vamos. Então essa negócio de implantar o que existe um consenso, deu no que deu, né? Não, isso a sua questão. Você matou no dedo, na charada, que é o problema de ego. E um economista vai colocar um plano de uma outra economista. Eles querem ficar famosos, todos querem ganhar o prêmio Nobel, entendeu? Então, você implantar uma ideia de outro, não é só entre economistas, acho que entre sociólogos, todos os intelectuais valorizam demais as suas próprias ideias e denigrem ou atacam as ideias dos outros. Administradores, e você que é engenheiro, você sabe também, nós não temos esse... Vocês vivem construindo casas feitas por arquitetos famosos. Qual o problema? Você é um arquiteto, deixa ele ficar famoso. Você tem prazer, inclusive, fazer um edifício bonito, tá, de um arquiteto famoso. Eu sou administrador. Eu não sou tão, entre aspas, inteligente quanto esses intelectuais, mas eu tenho muita satisfação de implantar uma ideia boa do outro, né? Então, ótimo. Se você quiser me dar participação, né, uns 10% do negócio, eu vou ficar mais feliz ainda. Mas eu não vou dizer, olha, eu exijo que essa ideia seja atribuída a mim, né? Que eu sou o inventor do Facebook. Para com isso, deixa o cara que inventou o Facebook levar a fama. Então, você tem toda a razão. Tanto é que eu fiz um outro plano depois, Luca Paciolo, e eu não coloquei o nome. Eu não coloquei meu nome exatamente para não ter esse problema de novo, de que não vai ser implantado porque é uma ideia do outro. Então, esse plano Luca Paciolo, ninguém na época sabia quem era, hoje poucas pessoas também sabem, mas é um plano que ia acabar com a inflação no Brasil em 2 etapas e acabou sendo implantado. Que bom. Essa falta de... Esse negócio do ego vem muito daquela coisa que o senhor disse que o americano trabalha no McDonald's quando é jovem, né? Varre o chão, passa um pano, atende o cliente. Esse pessoal economista, esse pessoal que pega o atalho da graduação, da pós-graduação e já começa por cima, ele não tem essa humildade. Quem começou por baixo, quem lidou com todos os estratos sociais de uma empresa e da sociedade, sabe que muitas vezes o coitado ali tem razão, o cara que não tem nenhuma formação tem razão. Eu sou engenheiro, eu já trabalhando com engenheiro medalhão, um cara com mais de 30 anos de carreira, já teve caso do auxiliar de pedreiro mostrar pra gente a solução, falar, isso aí não vai dar certo não, tem que fazer isso aqui. E a gente olhar e falar, é verdade, né? Faz então, porque realmente a nossa solução não vai dar certo. Então é um problema grave esse de não conhecer o chão de fábrica, como se diz, né? E outro problema que eu recomendo para os jovens que vão ter ideias brilhantes no futuro, um problema é que você vai apresentar para uma pessoa que não tem a menor ideia do que você está falando, né? Ou não tem tanto interesse. Aliás, o interesse dele é matar a sua ideia no início para ele não ter que pensar mais, né? Então, ele vai fazer o quê? Olha, isso eu pequei, eu não tinha percebido disso. Ele vai procurar um erro em um detalhe seu. E você não deu muita atenção porque era um detalhe. Você fala uma frase que não precisava ser feita, mas você faz. E aí ele diz, você está errado, etc.
No meu caso, vários. Eu acho que os parâmetros iniciais, eu comecei com exportações brasileiras de 4 bilhões. Né? Minha planilha começava com 4 bilhões. E 3 meses depois, era 4.300. Aí o cara falou, não, você errou, você achou, tá aqui errado, por isso que você... Então, eles procuram um erro só para não ter que pensar. Então, aí eu aprendi, não, então você tem que, antes de apresentar para um cara novo, atualizar os dados iniciais para ele não achar um erro. Mas, pô, sabe, você está com o saco cheio, você já está tentando convencer. Isso não é importante, o valor inicial não era tão importante, né? E 3 meses depois era para ser realmente 4.300, você que simplesmente não atualizou. Mas isso aconteceu várias vezes. Uma frase que eu falei que eu não devia ter falado, um texto que eu tinha, um detalhe, eu fiz um caminho para lá, dizendo que a recessão de 29 também teve esse problema igual. Aí diz, não, a recessão de 29 foi totalmente diferente e tal. Depois estou discutindo a dívida externa brasileira, mas eu não devia ter entrado, né, no 29. Então, curto e grosso, né? Você tem que ser curto e grosso, e esse foi um dos erros que eu cometi na questão da dívida externa. Os caras querem procurar uma falha para invalidar todo o seu raciocínio, né? Fica procurando coisinha. Isso foi um erro de português, isso é o erro do coitado do Bolsonaro. Ele faz uns erros de português gravíssimos. E tudo que ele está falando acaba sendo deturpado, porque ele usou a palavra sempre, em vez de vez em quando, ou algum